clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 123. Eu sou o Felipe Von Zuben, estou aqui com o Sidney Torres. Fala Felipe, fala galera do Patriotas, mais um podcast aí pra gente continuar o papo da semana passada, né, que não deu tempo de falar de todo mundo. Vamos lá seguir aí com a Free Agency. Exatamente, como a gente prometeu, estamos de volta aqui sem espera, sem semana de folga, pra gente continuar essa questão aí das posições que faltam, né? A gente ainda tem que falar de OL, tem que falar de tight end, tem que falar de quarterback e tem que falar desse front seven inteiro aí, Sidney. Defensive tackle, defensive end, linebackers, que é provavelmente aí a situação mais desesperadora aí pelo que a gente vem vendo até nas últimas temporadas, né, cara? Tem sido o calcanhar de Aquiles desse time e é o que falta, né? Você reforçar um pouquinho esse setor. Se com tantos problemas no setor a gente já consegue ir para 2 Super Bowl seguidos, né? Se a gente resolver isso aí, o céu é o limite para esse time. Pois é, e tem umas questões aí interessantes, porque tem mais de um estilo de jogador que a gente possa precisar. Tem umas coisas interessantes pra gente conversar aqui, ver o que poderá ser feito nessa off-season. Off-season que já passou um mês, Sidney, já estamos mais perto. A coisa tá andando, né? Que bom, porque normalmente a gente parece que passa 2 anos entre fevereiro e setembro. Esse ano, a impressão que eu tenho também é essa, né? A coisa até que tá andando num ritmo razoável. Tá que tá indo. Recadinho rápido de hoje, Sidney. A gente abriu aí as inscrições para quem quiser fazer parte da nossa equipe. E para avisar todo mundo, as inscrições já estão encerradas. A gente já tá na 3ª fase do processo. Já aqui não tem... igual, não dá tempo, Sidney. Aqui corre as coisas, cara. Teve gente que falou, vou mandar agora. Já foi, já passou faz tempo, já entramos na 3ª fase do processo agora, onde a gente já temos basicamente os escolhidos, a gente já tem aqui as pessoas que a gente gostou bastante, e a gente já começou a colocar eles dentro da equipe, né, Sidney, pra eles sentirem, porque tem essa diferença, né, é muito difícil de escolher a galera, a gente é muito chato com qualidade, e muitas vezes a hora que integra ali no dia a dia do Patriotas, pode ser que a pessoa não se encaixe muito bem, que não seja... aquilo que ela queria também, né? Então a gente tá nessa 3ª fase aí que a gente tem os escolhidos e a gente tá vendo se eles vão se encaixar no nosso processo aí de trabalho, vamos dizer assim. Exato, uma via de 2 mãos, né? Não só a possibilidade de a gente achar que o candidato não se encaixa. Às vezes o cara vem achando que é uma coisa e é outra e ele mesmo diz, não dá pra mim. Então, é melhor a gente, antes de anunciar quem são os novos membros, a gente fazer meio que esse teste interno, bater papo com a galera sentir como é que funciona, e quando der tudo certo a gente repassa pra vocês. A galera acha que vai chegar aqui, vai entrar no Patriotas, o mascote vai vir entregar o contrato, que vai tirar foto pra sair no site. Não tem nada disso, né, cara? No primeiro dia tem um caminhão de coisa pra aprender, regra interna que a gente tem uma porrada de coisa chata aí, né, cara? O começo é muito chato de estar nesse aqui, tá louco. A burocracia toma conta no começo, então muita gente se assusta. Pois é, então, vocês vão até começar a ver aí Twitter, vai começar a sair umas coisas no site também, uns nomes diferentes do que vocês estão acostumados. Então já é um pessoal aí que já está sendo integrado. Estamos no período de integração dessa galera nova na nossa equipe e com certeza vai dar certo e logo a gente já pode anunciar esse pessoal novo que a gente tá... A ideia, como a gente falou aí, é colocar uma galera nova pra gente trazer algumas coisinhas novas também para essa temporada, algumas ideias que a gente tá trabalhando aqui para fazer um pouquinho diferente no Patriotas em 2018. Bora lá então, vamos falar dessas necessidades que faltam.
começar aqui, Sidney, bom, pensando nas posições, a gente tem 3 de ataque e 3 de defesa. E como a defesa é o front seven inteiro aí, defensive tackle, defensive end e linebackers, acho que a gente pode deixar para depois e falar eles juntos aí como um front seven em si. E a gente vai mais pro ataque agora. Temos então QB, tight ends e linha ofensiva, né? Basicamente offensive tackles, que é a nossa grande necessidade. Começar por quarterback, Sr. Sidney, que é a grande questão aí. A gente tá nessa situação de Brady já com um pezinho para querer aposentar, a verdade é essa. E a gente tem o Brian Hoyer no elenco hoje, que não é novo e também não é o cara que a gente quer pro futuro, nem que se fosse novo. Então a gente precisa de um quarterback aí no lugar já que não temos Garoppolo nem Brissett. Olhando a free agency, cara, os jogadores aí que estão liberados para negociar, não dá, ninguém dá muita empolgação, né, cara? Principalmente naquela ideia, volto a lembrar, aliás, quem não ouviu o programa de semana passada, ouça, mas volto a lembrar que o meu foco sempre, já costumem, vai ser em jogadores mais novos. E aí, pensando nesses jogadores mais novos, ninguém empolga nessa free agency, né, para quarterback. Não, se a gente partir do pressuposto de que o objetivo dessa posição é achar alguém para o futuro, para carregar a tocha quando o Brady se aposentar, não é através da free agency que você vai fazer isso, né? Não nesse ano, pelo menos. Infelizmente, a opção do Garoppolo como sucessor não deu certo, por os motivos que a gente já falou aqui. Exatamente, é muita grana. Então, a gente vai com o Brady até quando ele quiser jogar aí. Até cair a perna. Enquanto ele estiver jogando bem, no nível que ele está, lembrando que ele é o atual MVP, o Brian Hoyer é uma reserva decente. É um cara experiente, um cara que jogou muitos anos nos Patriots na primeira passagem. Então, para você ter ele ali para uma necessidade, uma urgência, beleza. Mas precisa sim desse plano de sucessão. E como eu falei, não é através da free agency. Eu acho que eles deveriam, através do draft já desse ano, buscar alguém para desenvolver, não deixar para ir procurar alguém depois que o Brady já parar de jogar ou começar a jogar mal. A gente tem que começar a treinar o cara, fazer como fizeram com o Garoppolo. Drafta o cara lá, não precisa ser o cara mais badalado do mundo, mas que prepare esse cara durante uns anos aí. E eu acho que digamos, você draftando alguém esse ano, com um contrato de calouro de 3, 4 anos, né, não sendo de primeira rodada, é o tempo que ele teria para aprender com o Brady ainda. Então seria muito, muito importante. Exatamente. Aliás, 2 coisas que eu queria pôr nessa conversa de quarterback. Eu tenho a sensação de que mais uns 2 anos a gente tem de Brady. O que você acha? Aliás, eu tô com uma ideia maluca na minha cabeça que eu acho que a gente tem mais 2 anos de Brady, de Belichick, sabe? Eu tô meio que nessa... Do mesmo jeito que a gente falou da equipe aqui, que a gente tá na integração, na transição, eu tô sentindo que são mais 2 temporadas aí pra gente começar a ter mudanças grandes, cara. Antes desse problema que surgiu, esse suposto problema de relacionamento entre Brady e Belichick que surgiu ano passado, o que eu ouvi antigamente falar é que essa galera que cobre os Patriots, vários deles tinham a sensação de que o Belichick teria, assim, como um desafio pessoal, vencer alguma coisa sem o Brady, ou seja, ficar depois que o Brady se aposentar e tentar ganhar para mostrar que ele ganhou também sem Brady. Se for verdade tudo isso, a gente já discutiu tanto aqui, né, pode ser que ele esteja cansado realmente e não queira mais ser o responsável por todo esse trabalho da sucessão. Eu acho que é difícil você prever até quando o Brady vai jogar e vai jogar bem, né, porque acontece com muitos quarterbacks que de um ano para outro ele já cai muito a qualidade. Despenca, não é que ano que vem diminui um pouquinho os números. Eu acho que ele não tem cara de que vai cair, pelo menos esse ano, vertiginosamente. Então eu tô com você, acho que 2 anos ele joga em alto nível ainda. Depois disso a gente só pode especular. E eu torço para que o Belichick queira fazer isso mesmo, de ficar nos Patriots e tentar desenvolver alguém e tentar vencer sem o Brady. Vamos ver, essa é uma questão, porque tem essa questão do McDaniels também, tudo isso que rolou, que pode indicar que as coisas começam a ter transições também, tudo especulação, né, ainda mais vindo de Patriots. E aí essa questão que você falou de ir buscar no draft, eu também acho, e esse ano, pelo visto, é um draft muito bom. A gente está estudando, já até adianto que a gente está fazendo um bom estudo de vários nomes aí dos quarterbacks. Aliás, aproveito, quem estiver ouvindo puder mandar pra gente, se acha legal a gente fazer um episódio do podcast aqui só sobre os quarterbacks do draft, por exemplo, avisa a gente aí, ajuda a gente no feedback. Se vocês acharem que for legal, a gente tá querendo ter essa ideia aí de fazer um programa só sobre os QBs do draft. E é uma classe boa, Sidney. Então eu ficaria muito surpreso e até digo mais, até triste, até desanimado se a gente não encontrar um quarterback, se a gente não for buscar um quarterback nesse ano, porque não precisa nem ser de primeira rodada pelo que a gente tá vendo, cara.
E fora a quantidade de quarterbacks que os analistas acham que estão prontos para chegar num time da NFL e assumir o comando do ataque, tem uns que eles acreditam que com o desenvolvimento correto pode se tornar esses jogadores. Então, se encaixaria no nosso perfil, né? Numa escolha um pouco mais barata, não precisaria ser escolha de primeiro round. Você pegaria um cara um pouco menos badalado que talvez não esteja tão pronto para jogar agora, mas a gente não precisa dele agora. A gente precisa dele daqui a 2, 3 anos, 4 talvez. Então, seria o perfil ideal para a gente desenvolver. E só pra gente terminar esse assunto, tem um caso interessante aí que põe até na mão do Robert Kraft dessa vez, que foi conseguir manter o Jerry Schuplinski, que é o técnico de quarterback, que tava com o pezinho pra ir pros Colts também, junto com o McDaniels, e o Schuplinski ficou. Ele é o cara que desenvolveu o Garoppolo, ele é o cara que desenvolveu o Brissett, trabalha com o Brady faz um bom tempo, e o Schuplinski vai ter um trabalho importantíssimo aí de pegar esse cara novo, de pegar esse quarterback e fazer um trabalho e transformar ele no quarterback do New England Patriots. Então é um pontinho, um detalhezinho importante de que eles conseguiram manter o Schuplinski na comissão técnica desse ano. Aí chegamos em tight end, Sidney, que é também uma questão que tem aí Aliás, a gente até falou semana passada, quase todas as posições para esse ano, para essa off-season, tem um detalhezinho, tem alguma coisa que pode... se não é um problema agora, pode virar um problema, né, Sidney? A gente tá chegando bem mesmo no momento de mudanças nesse time, né, cara? As coisas estão levando a isso em várias posições, né? Em várias posições e com atletas e personalidades essenciais para o time, né? A última foi a declaração do Gronkowski depois do Super Bowl de que ia reavaliar o futuro dele. Então o torcedor dos Patriots não quer nem pensar na possibilidade do Gronk se aposentar, mas é uma coisa que tem se falado, que inclusive ele até teria propostas, né, da WWE, que é da questão da luta livre. Eu não quero nem pensar nessa possibilidade, eu quero contar com o Gronk aqui no nosso planejamento para a temporada 2018. Pois é, essa questão da WWE, eles estão indo forte pelo que está sendo falado. Eles fizeram isso com a Ronda Rousey, por exemplo, do UFC. Ela acabou de assinar com eles e largou o UFC para ir para lá. Ele já participou, já fez vira mexe, tá fazendo alguma coisinha com alguns dos lutadores lá, tal. Então tem aí um namoro sim entre eles. Mas vamos ver, né? A gente tava falando em off aqui, Sidney, qualquer coisinha agora, qualquer lesão, qualquer bobeirinha que possa acontecer, eu acho que tá naquele ponto que vai começar a pesar cada vez mais nessa vontade do Gronk em pensar, será que é hora de parar? Se é hora que parar com isso tudo, parar de se machucar, né? Acho que o peso dessas coisas vão começar a ser maiores a partir de agora, né? Eu acho assim, muita gente tá falando que ele só falou isso por conta da cabeça quente com a derrota. Eu acho que não foi isso. Porque não foi só isso, aliás, porque o Gronk já passou por muita coisa difícil na carreira dele, tanto derrota do Super Bowl, já tinha passado antes contra o Giants, mas com lesões sérias que ameaçaram a carreira dele, lesão nas costas, fratura complicada no braço que teve infecção. Então, assim, ele teve várias oportunidades de reavaliar tudo e nunca falou nisso, né? E agora ele falou, então eu acho que se ele falou é porque esse pensamento tá na cabeça dele, não foi no jogo do Eagles que causou isso. Então, pra mim o que pode ser, exatamente o que você falou, tá na cabeça dele. Eu acho que é a questão da concussão. Eu acho que a concussão pode ter assustado ele. Eu também acho, tenho certeza disso. Ele nunca tinha acontecido um negócio desse e ele falou, peraí, esse negócio é muito mais sério do que quebrar um osso, né, cara? Porque a vida pós-futebol com um braço que dói por conta de uma fratura é uma coisa, a vida com perda de memória e de demência por conta de concussão é outra, né? Então, assim, eu acho que ele não vai parar agora, mas eu acho que essa avaliação que ele faz, se para ou não, essa reavaliação da carreira, eu acho que ele vai começar a fazer isso com mais frequência agora. Então, talvez ele não tenha uma carreira tão longa na NFL quanto a gente gostaria. Pois é, e aí nos coloca então na situação de hoje, porque se não fosse só isso, se fosse só isso, tava bom. Bom ou não, nem sei, mas tem a questão também do elenco que a gente tem hoje, que é ele, Dwayne Allen, o Bennett, que muita gente pode ter esquecido, mas o Bennett tá lá, voltou, participou de 2 jogos e machucou de novo. Tem o Jacob Hollister e o Will Tye, que é um jogador também que tá basicamente practice squad ali o ano inteiro. Acho que ficou practice squad o ano inteiro, se eu não me engano. Então, Sidney, aí a gente tem uma questão. Vamos levar do pressuposto que o Gronkowski fica, pra gente não entrar num caos absurdo e todo mundo sair botando fogo no cabelo e correndo na rua. Tem a questão Bennett aí, que vai custar mais de 6 milhões, 6,2, se eu não me engano, milhões no cap. Um jogador que tem experiência, que a gente já viu o que pode fazer, mas que veio de um ano inteiro se machucando e que meio que ficou com a sensação de que trouxeram ele pela oportunidade,
e meio que imaginando que ele ia aposentar, e ele falou que não tá pensando em aposentar, então esse número passa a ser alto e essa coisa precisa ser resolvida agora, né? Assim, partindo do pressuposto que você partiu, que é do que o Gronk fica, e do que o Bennett falou, que não quer se aposentar, eu acho, assim, que se a gente conseguisse mantê-lo no elenco com um salário um pouco baixo, assim, um salário razoável, seria interessante. Porque o ano que ele teve aqui, 2006, foi campeão, ele carregou o piano metade da temporada sem o Gronk, né, que o Gronk perdeu boa parte daquela temporada, os playoffs foi só Bennett na posição, então ele conhece a equipe. Ele é um tight end que não é limitado a uma função só de bloquear ou só de receber, ele faz as duas coisas. Óbvio que nessa idade talvez ele não seja mais aquele Bennett de alguns anos atrás, mas eu acredito que ele pode ser um cara efetivo se ele tiver determinado, se ele tiver motivado. Então, acho assim, ele dizendo que quer jogar, e outra, você não vai precisar, a não ser que o Gronk se machuque, é lógico, que ele vá assumir, carregar o piano de novo, ser o principal tight end, tem que jogar 70%, 90% dos snaps. Então, acho que se puder manter o Bennett com um salário razoável ali, acho que seria bem interessante. E provavelmente os Patriots vão ter que resolver isso até o dia 14 de março, que é o início da free agency, porque se eu não me engano, a partir do dia 14, esses 6 milhões... ele tem um bônus, ele vai ter um bônus também no salário dele, então precisa ser resolvida essa história aí. E aí tem uma questão também, Sidney, que o Allen também tá custando um pouquinho caro esse ano, 5 milhões. Aliás, os tight ends é o grupo mais caro dos Patriots, a gente fez até um texto sobre isso, custam 23 milhões no salary cap os tight ends esse ano. Até o Allen aí, muita gente quer corte do Allen, que fique só Brady, só Gronk e Bennett. Eu acho meio maluquice, porque são dois caras que se machucam e tal. Eu acho que o Allen mostrou um trabalho, Sidney, que não é o que a gente queria. A gente queria um Allen que fosse um Bennett, que fosse um Gronk, mas ele foi importante na temporada passada. O que ele fez de bloqueio pra corrida, o que ele ajudou a OL, é importante aí manter o Allen, eu acho. Eu acho muito difícil os caras quererem cortar ele, cara. Eu acho que gostaram muito do que ele fez. Quem esperava que ele fosse um tight end explosivo, recebesse muito espaço, se decepcionou. Eu esperava um pouco mais dele. Mas, assim, o McDaniels e a comissão souberam identificar onde ele podia ser mais efetivo e exploraram isso ao máximo. Eu sei que o tight end ele não pode ser só bloqueador, ele não é um jogador de OL, mas ele fez isso muito bem quando era necessário e ele foi basicamente o segundo tight end da temporada inteira, porque o Gronk jogou a temporada toda. Então, assim, nessa função ele foi um jogador interessante. E eu acho que seria interessante, eu sou contra cortar o Allen, e eu acho que seria até interessante você ter essa disputa no training camp, por exemplo, do Bennett com o Allen, porque a gente não sabe como é que vai estar a cabeça do Bennett, se ele vai estar realmente disposto, se vai estar dedicado. Então vai que ele entra no training camp e o Allen começa a se destacar sobre ele, a gente vê que o Bennett não está com esse gás todo, então já é uma dica aí para a comissão técnica. Então acho que essa competição aí no training camp deveria ser interessante, se for possível mantê-los, né? E até porque a gente sentiu, e até o McDaniels falou isso, que muitas das vezes, a maioria das vezes, eles não queriam o Allen ali pra pegar a bola durante a temporada, eles queriam o Allen realmente pra bloquear. Então é até meio que injusto, foi o que a gente falou do Gears da semana passada. É meio que injusto com o jogador você falar que ele não é bom recebendo bola, sendo que ele não teve muita oportunidade. Um training camp onde você não precisa, não é um jogo, você consegue liberar os caras pra fazerem outra coisa, pode ser interessante sim, você tem razão. E aí pensando no futuro aí, Sidney, a gente tem o Hollister, que é basicamente um recebedor, e o Tsai, que faz meio de tudo ali, mas é um practice squad, pode aparecer ali, mas não é a aposta de ninguém. Você acha... Eu, por exemplo, eu gostaria de ver, nem que seja um late round ou um undrafted free agent, um cara que não foi draftado, pelo menos um tight end um pouquinho numa pegada que sabe bloquear, que sabe receber bola, porque a minha preocupação de ter o Hollister ali é que ele não sabe bloquear, né, cara? E numa dessa de machucar a galera, ou o Gronk ter que aposentar ano que vem, a gente pode se contar no problema aí de tight ends, né? Um cara feito Hollister, que é basicamente um wide receiver, ele é útil quando você tem também o outro lado, que é o Gronk em forma, né, fazendo as duas coisas. Quem lembra do Hernandez com o Gronk e o estrago que eles fizeram de 2010 a 2012, né, NFL? Então, não dá pro Hollister ser o único tight end no time. Você tá com um tight end da formação, é ser o Hollister, que aí fica muito na cara pra defesa. Mas eu acho que se ele realmente se desenvolvesse como um recebedor de impacto no jogo, seria interessante mantê-lo até pelo valor, né? Mas eu não sei se ele tem todo esse impacto, essa capacidade de afetar o jogo assim. Mas eu concordo com você, não é posição para ir buscar na free agents, é posição para se buscar no
draft e late round, como você falou, trazer cara para se desenvolver, porque mesmo que a gente vá para mais uma temporada com Gronk, Allen e Bennett, ninguém é um garoto mais ali, né? Então, assim, você tem que ter um plano, como a gente sempre acha que tem que ter um plano para o futuro. Aí chegamos em OL, Sr. Sidney, que é basicamente o nosso problema aqui desse ano, é tackles. Como que estamos? Solder, que é o nosso principal tackle, free agent, não pode receber a tag, então tá livre para fazer o que quiser. Se não bastasse, o Fleming, que é o reserva direto, também é free agent, e o Waddle também é free agent, que é o segundo reserva, vamos dizer aí. Fleming e Waddle não dá nem pra dizer que um é segundo ou terceiro, que meio que eles estão no mesmo nível ali. Mesmo nível, né? Aí, Sr. Cid, aí que tá o problema, porque quando a gente vai olhar a free agents dos jogadores, ninguém é igual ao Solder. Então nos coloca em dois problemas aí. Se a gente perder o Solder, vai ser difícil achar alguém no nível Solder pra trazer na free agent. E 2, os times que precisarem de tackle vão olhar pro Solder porque ele é basicamente o único nesse nível na free agent. A gente o Arthur fez até um texto falando aí da importância de renovar com o Solder. Eu concordo, eu acho que é o jogador mais importante, top 1 aí, primeira coisa que a gente tem que fazer nessa free agent, manter o Solder, mesmo que ele não seja a maior maravilha do mundo, mas nessa situação aí ele tá pintado de ouro pra mim. Eu acho que a prioridade, sem dúvida, dessa free agent é segurar o Solder. O Solder, se ele não é o melhor tackle da NFL, ele saudável é um tackle muito seguro. Basta você ver que a gente até nos playoffs, eu não me lembro agora se de 2016 ou 2015, sei lá, a gente tava até contando quando era a última vez que o Solder tinha cedido o sack. Eu acho que era na temporada 2016, a gente acumulando jogos e jogos sem Solder ceder sack. Aí ele se machuca, começou o ano passado numa vibe meio ruim, mas depois se recuperou e fez um resto de temporada muito bom. Tem que segurar o Solder, não tem outra alternativa. Eu concordo que o Waddle e o Fleming são reservas bons, jogaram bem quando entraram, mas o Solder é o titular absoluto dessa posição e não é uma posição qualquer da NFL, cara. Você protege o lado cego do quarterback, é uma das posições mais vitais da NFL. Tem time que sem left tackle de qualidade que o ataque não consegue jogar, porque o quarterback não para de apanhar. Então eu acho que tem que segurar o Solder de toda forma. E aí a gente cai, vamos dizer que o Solder não fique, tem esse problema também do Fleming e do Waddle, que olhando a free agency, eles não são ruins também não nesse grupo de free agents. Eles estão numa situação boa ali e não é difícil deles receberem propostas interessantes de outros times. Principalmente o Fleming até, pelo que ele mostrou aí nesse final de temporada, assumiu o lugar do Cannon e conseguiu manter ali, não atrapalhou em nenhum momento assim, gigantemente o time, conseguiu manter o trabalho que ele tinha que ser feito. Então até o próprio Fleming pode receber aí uma proposta, uma oportunidade. E eles são jovens, né? São jovens também. Então, a gente pode entrar num problema gigante aí, Sidney, porque aí pensando nisso, a gente tem duas opções aqui de pensar. Mantém o Solder, mas perde, por exemplo, um Fleming. Aí com o Waddle, o problema do Waddle é que ele se machuca muito, né, cara? Então eu acho que teria que ser o Waddle e de repente um cara de draft. Tem o Antônio Garcia também, né, que a gente não pode deixar de falar, que foi a escolha do draft no ano passado, mas perdeu o ano inteiro de lesão. E quem sabe quem que vai ser o Garcia esse ano, né? Nesse momento a gente, assim, o fato é que o Garcia é uma incógnita e o Fleming e o Waddle não são. Então, não sei até que ponto a gente vai conseguir segurar os três, né, que a gente falou. Mas eu acho que se a gente conseguir segurar o Solder e mais um, seja ele o Fleming ou o Waddle, eu acho que seria interessante, porque a gente ficaria com um reserva imediato ali e ainda teria o Garcia com possibilidade de se desenvolver. Então, o que seria ruim para mim seria perder dois, né? Mas acho que se a gente conseguir segurar o Solder e mais um desses dois, eu acho que a gente estaria com segurança boa aí na web. Caso a gente precise, seguindo aí o que a gente fez na semana passada, a gente não falou de tight end nem de QB, mas o L aqui a gente tem dois nomes que, se precisar ir na free agency ali buscar alguém, podem ser interessantes, mas como eu disse, lembrando, ninguém no nível do Solder, mais ali nível Fleming e Waddle. Um é o Cornelius Lucas, esse é o nome dele, 26 anos, que jogou no Rams, que pelo que a gente viu ali, aliás, os dois nomes, ele e o Centrell Henderson, que jogou nos Bills, 25 anos.
Os dois casos ali são notas parecidas, algumas ali em alguma área um pouquinho menor, outra um pouquinho maior que o Fleming e o Waddle. Aí também são jovens, lembrando que o Waddle tem só 26 anos também. É uma opção, mas como eu disse, para trocar um Fleming e trocar um Waddle, né? Não para trocar o Solder, né? Perfeito. Eu quero partir do pressuposto de que o Solder não é negociável nessa equação aí. É o Solder e mais o que der para fazer depois. Se infelizmente a gente perder os dois, né, o Waddle e o Fleming, vai ter que buscar alguém ou torcer pro Garcia se dar conta do recado. Mas perdendo o Solder muda tudo, porque mesmo que fiquem o Waddle e Fleming e vem alguém, não vai vir alguém no nível do Solder e a gente pode começar a ter problemas. Uma notícia boa nisso tudo, como eu falei ali do Chuplinski do quarterback, no coach de quarterbacks, o Scarnecchia, tudo indica, quase certo, que ele fica para mais uma temporada. Tinha essa questão aí, lembrando que ele já aposentou e voltou, agora ele tá vamos dizer, no segundo tempo de Patriots aí, depois que ele aposentou. Ele tinha essa questão de talvez ele parar de novo e tal, mas tudo indica, quase certo, aí que o Scarnecchia mantém. Então também é uma ajuda, porque é um grupo que está trabalhando há um bom tempo junto com o Scarnecchia ali, e vai ser importante nesse caso agora de mais um ano aí manter o Scarnecchia e ele trabalhar nessa galera. Front seven, Sr. Sidney, que é a questão aí, um dos principais problemas desse time já há um bom tempo, e a gente tem mais de uma necessidade aí, mais de uma característica em jogador que a gente vai precisar. Vamos começar, a gente pode falar do front seven inteiro aqui junto, mas vamos começar mais por defensive tackle, que é a questão mais simples de ser resolvida pelo jeito. Que a gente tem o quê? O Lawrence Guy fez uma boa temporada. Inclusive ele até ganhou um bônus, reestruturaram o contrato dele para dar o bônus que ele não ganhou o ano passado, que ele era previsto um bônus dele de, se eu não me engano, 51% de snaps, e ele fez tipo 50,8%, sabe? Foi tipo 0,2% que ele não ganhou o bônus. E aí os caras reconheceram isso e reestruturaram o contrato dele para dar esse valor em bônus de assinatura. Então, tão bem feliz com o Guy. Isso mostra que o Guy é ali o nosso titular junto com o Brown. A gente tem o Adam Butler, que não foi mal e que promete para uma segunda temporada. O Valentine, que fez uma primeira temporada muito boa e perdeu o ano passado voltando. Acho que a grande questão, as duas questões aí, Sidney, o François é free agent e foi importante, um pouquinho importante, ele cresceu um pouco mais no fim, mas não é um cara que vai mudar esses defensive tackles ou piorar tanto. E a questão do Brent, que pra mim é a principal ainda dos defensive tackles, que o Brent não foi usado, simples assim, nem ativo em Super Bowl foi, tá na cara que não gostaram mais do Brent. O Brent não é mais parte do processo, e que vai custar 4,5 milhões esse ano e tem bônus de 1 milhão ainda. Ou corta o Brent ou faz alguma coisa com o Brent. Pagar 5 milhões pro Brent não dá, cara. Eu acho que tem que mexer nesse valor do Adam Brent. É um cara que você tem que respeitar, porque ele foi muito importante nos últimos 2 títulos dos Patriots, né, 2014 e 2016, mas que vem de uma temporada ruim. Então, assim, o leverage que eles chamam na negociação tá do lado dos Patriots, né? Não tá do lado do Brent, porque ele não fez uma temporada boa para poder ter moral para pedir um contrato melhor. Então eu acho que tem que mexer nesse valor. Se ele não aceitar, ele disse que quer jogar, que apesar da idade não pensa em se aposentar, enquanto me pagarem para jogar, eu vou jogar. Então, assim, seria um cara que, se pudesse ficar, eu acho assim, a importância do Brent, assim, aquela obrigatoriedade dele ser o titular não existe mais. Tanto que o time jogou sem ele. Mas se você puder ter ele ali, porque nunca se sabe, né? Essas posições de trincheira, elas causam muitas lesões para os jogadores, né? Então, acho que, como você disse no início, é um dos menores problemas essa posição, porque a gente tem um grupo bom, mesmo que você considerando que o Brent vai embora, você ainda tem o Brown, Guy, Butler e Valentine, que eu acho que são 4 caras sólidos para a posição. Precisaria de mais um, seja o Brent ou o François. E o François também, que você tocou nele, é um cara que eu gostei do François, achei um achado assim deles, né? Não é um cara que vai chegar e vai mudar o jogo, mas é um cara bom para você ter ali na rotação. Eu acho que o principal problema é reestruturar esse valor do Brent. Tem que mexer nesse valor, porque pagar 4 milhões para um cara que não tá jogando é meio que inadmissível. E aí a gente cai na questão aí do resto, defensive end e linebackers, que a gente tem 2 problemas maiores aí, os 2 principais problemas, Sidney, que é chegar nesse quarterback que já faz mais de um ano que a gente vê que não acontece, desde Ninkovich, Long, Sheard, que a gente achou que ia e não gerou pressão, de novo o ano passado com um grupo mais baixo, mais inexperiente, também não funcionou do jeito que precisava.
Então, chegar no quarterback é importante para esse Patriots, para esse front seven, seja ele com linebacker, seja ele com defensive end. E aí um segundo problema que quem ouve a gente desde sempre sabe que é uma das minhas maiores reclamações, que é um linebacker que consiga cobrir alguém, que consiga marcar um tight end, que consiga marcar um running back, que faz tempo que a gente precisa de um cara desse. A gente já fez raio-x, já fez 1 milhão de coisas para mostrar que isso não está acontecendo nessa defesa dos Patriots. Vamos falar junto aqui, Sidney, de defensive end e linebackers, porque um outside linebacker pode ser um cara que chega e consiga pressionar o quarterback, ou pode ser que seja mais para um defensive end. Eu fiz um levantamento aqui pelo Pro Football Focus para eu entender primeiro, antes da gente falar de free agency, dos jogadores, das opções, de como que pode ser o cenário para o draft nessas questões. De defensive end, a gente tem pelo menos 7 jogadores onde receberam uma nota com mais de 80 pontos pelo Pro Football Focus em pass rush e corrida dos caras desses defensive ends que estarão no draft. Então, 7 jogadores, acho que dá um fim de primeiro round, começo de segundo round, aí deve dar para pegar um desses. Então, um jogador overall aí que consegue tanto parar a corrida quanto produzir contra o quarterback. Entre os linebackers, a gente tem uma situação um pouquinho mais diferenciada, que nenhum jogador pelo Pro Football Focus, nenhum linebacker do draft pelo Football Focus tem essa nota mais de 80 no pass rush. Então isso é importante. Não deve ser um cara que venha do draft um linebacker que venha do draft que vai conseguir pressionar o quarterback. Porém, Sidney, 12 jogadores desse draft têm uma nota mais de 80 no overall e 13 deles têm uma nota mais de 80 em cobertura, que é uma das nossas preocupações, um dos nossos problemas. Então, eu quis fazer esse levantamento do draft para a gente pensar assim, o que a gente pode precisar agora na free agency que a gente pode, talvez não precisa pegar agora para sobrar no draft, sabe? E pelo jeito, 13 jogadores aí com overall e cobertura boa, a chance da gente ter um linebacker que consiga fazer isso vindo do draft é boa. Então, em tese, a free agency não precisaria ser um cara de cobertura. Precisaria ser um cara que consiga pressionar o quarterback. Seja ele defensive end ou seja ele linebacker. Exato. Eu acho assim, dá pra você sair desse draft com 2 jogadores que supram esses 2 problemas que você falou, né? Pass rush e cobertura. Dá pra você ir pro draft com as escolhas que os Patriots têm e tirar um bom defensive end capaz de pressionar o quarterback e tirar um bom linebacker capaz de cobrir, né? No jogo aéreo. E eu acho que não vale a pena você gastar dinheiro com um linebacker na free agency esse ano, como você falou. Eu acho que se for para você abrir o banco aí na free agency, tem que ser com defensive end, porque eu acho que dos 2 talvez seja um problema um pouco mais urgente. Porque até se você não tem pass rush, você pode ter o melhor cara do mundo lá atrás cobrindo que ninguém cobre para sempre, né? O cara tem que chegar no quarterback. Então eu acho que é um problema mais urgente assim, o pass rush. Mas eu tô contigo, eu acho que assim, não dá pra pegar os 2 no draft, mas se for pra gastar dinheiro na free agent, é melhor priorizar um cara de defensive end. E também porque a gente pensa aqui, que a gente tem no elenco de linebackers, a gente tem o McClellan, que consegue pressionar o quarterback, não é o melhor cara do mundo, mas consegue. O Van Noy fez um bom trabalho nessa última temporada, ele foi, a gente até falou aqui várias vezes, mas se não me engano ele foi o segundo cara que mais pressionou o quarterback, que mais conseguiu sack junto com o Flowers. Então, se a gente tem um defensive end bom fazendo isso, você tem um Flowers numa ponta, um defensive end que veio da free agency, por exemplo, com um pouquinho de experiência e que consiga chegar no quarterback, mas o Rivers que tá voltando, que a gente tem que descobrir o que o Rivers vai fazer, um Isaac que mostrou uma temporada boa e tem tudo para fazer uma temporada ainda melhor, geraria uma rotação boa de defensive ends que consigam pressionar por eles mesmos, e isso deve abrir espaço para um McClellan, para um Van Noy ter um trabalho mais fácil quando eles pisarem para cima, né? Exatamente, né? Se você não tem 2 caras na ponta realmente ali na linha defensiva que pressione, a atenção da defesa certamente vai se virar para um Hightower da vida, para um Van Noy, que é quem consegue chegar no nosso time. Já se você coloca ali do lado Flowers e de outro um cara que consiga com frequência pressionar,
Aí é muito mais trabalho, né? Porque você prioriza ali os defensive ends, vai sobrar alguém no mano a mano com um linebacker que venha numa blitz, ou até o cara vem desmarcado. Então tem que ter mais de um jogador de todos os lados, né? Pressionando o quarterback com efetividade para você ter uma defesa boa. Então eu tô contigo nessa, concordo, dá para trazer alguém nessa free agency aí da posição do defensive end e buscar o linebacker no draft. Até porque eu não gosto muito dessa questão de focar o pass rush com o linebacker. Eu acho que esse é um dos buracos que acabam abrindo, e é uma dessas questões de a gente vê essa defesa dos Patriots jogar há um bom tempo, e é uma das coisas que eu não gosto. Por exemplo, você depende, ao invés do seu defensive end chegar, você depende de um cara que sai de trás como linebacker e ir pra cima do quarterback, só que daí vai abrir um buraco lá atrás porque você tá usando um linebacker a menos na cobertura, e aí você provavelmente ou vai usar um Chung que vai sair de trás pra frente, ou você vai ter que achar um seu Ninkovich, como a gente falou bastante ano passado, que faça essa voltar, sabe? É muito complexo pra essa defesa que não consegue fazer o básico, eu acho. Eu prefiro sim que os defensive ends e a DL chegue, uma boa DL que chegue no quarterback e 3 bons linebackers que consigam cuidar do meio do campo. Acho que a gente tem que pensar um pouquinho mais básico do que querer fazer todas essas mudanças, que eu acho que é isso que tá gerando um monte de buraco nos peitos, sabe? Não, quando você tem que apelar para linebacker, assim, middle linebacker, para safety e para corner na blitz, porque você não está conseguindo pressionar com 4 na DL, isso já diz tudo que você precisa saber sobre o seu pass rush, né? Diz que você está precisando de ajuda. É justamente isso que aconteceu. Teve vários jogos que a gente só conseguiu pressionar o quarterback mandando o Malcolm Butler e o Patrick Chung pro blitz. Então não é isso. Isso, o blitz tem que ser uma coisa para você utilizar com calma, utilizar de surpresa, quando o cara não está esperando. Você não pode estar mandando blitz toda hora porque você não consegue chegar com seus defensive ends. E ainda mais porque quando você manda um safety ou manda um corner, você não tem uma secundária que tá tranquila o suficiente de cobrir esse buraco que vai abrir também, sabe? Você começa a abrir muito buraco, que um tem que cobrir o outro, que tem que cobrir esse buraco, que o outro tem que fazer isso, que o outro tem que fazer aquilo, que nossa defesa não consegue. Muitas vezes os caras não conseguem saber nem quem marca. A gente viu isso acontecer. Não sabe nem quem marca quem. Então eu acho que é um processo muito complexo. A gente escuta muito isso quando a gente vai analisar defesas que enfrentam o ataque dos Patriots, né? Que dizem que o segredo para você ganhar os Patriots é você conseguir pressionar o Brady com 4 jogadores da DL, porque fica todo mundo lá atrás para dificultar o jogo aéreo. Então imagina se a nossa defesa com uma secundária boa consegue pressionar com 4 jogadores. Então melhora ainda mais o nível de excelência, né, do jogo dessa secundária. Então tem que dar um jeito de pressionar mais com a linha defensiva. Eu sinceramente, assim, é o que eu gostaria de que acontecesse. A gente ter 4 caras ali na frente que consigam por eles gerar pressão, e a gente ter uma defesa mais normal, uma defesa mais básica, onde linebacker é linebacker, onde corner é corner, onde safety é safety, assim. Não acho que a gente está num nível de todas essas questões aí. Talvez isso possa estar na mão do Patricia. Isso a gente falou aqui o ano passado algumas vezes, que isso tudo pode ter sido a forma que o Patricia trabalhava, que pode ter mudado um pouco a performance dos jogadores. A gente vai ver isso também. De repente, até vejo isso como uma questão boa, Sidney. A gente não sabe ainda quem é o coordenador, mas se for o Brian Flores, por exemplo, pode ser que ele seja um pouco mais humilde por ser a primeira vez dele e ele queira ser um pouco mais básico, um pouco mais tradicional na defesa, para fazer uma defesa funcionar, sabe? É muito detalhe que pode influenciar, não só o jogador, não só o técnico, mas eu gostaria realmente de ver uma defesa um pouquinho mais tradicional, onde cada um faz o seu papel e não precise um cobrir o outro, porque tem buraco aqui, tem buraco lá, e eu acho que isso está atrapalhando um pouco. Vamos falar de nomes aqui, Sidney. Vamos aqui então dos defensive ends, um cara que consiga produzir. Óbvio que o sonho de consumo seria DeMarcus Lawrence, que está no Cowboys. O cara tem uma nota de 92.6 em pass rush pelo Pro Football Focus, só tem 25 anos, 94 de overall, só que não sei se a gente tem um outro caminhão, o mesmo caminhão que a gente teve do Gilmore, e ele provavelmente vai receber a tag, né? Eu acho que o Cowboys não podem deixar esse cara sair, porque ele é um monstro no pass rush. Certamente se deixarem ele testar o mercado, vai ter um monte de gente aí oferecendo um rios de dinheiro, e eu acho que é um valor, ele vai demandar um valor que os Patriots não pagam normalmente. Então eu acho que primeiro que ele não sai do Cowboys, né, eles vão segurar, se não conseguir renovar, vão botar a tag, e que se ele sair, vai ter gente que vai oferecer bem mais dinheiro que a gente. É um sonho, né, mas é muito difícil. É um sonho, né, na realidade.
Um outro nome aqui, que é um restricted free agent, então é um pouquinho mais complicado, mas não seria interessante, de repente, tentar alguma coisa ali com o Seahawks, que é o Dion Jordan. Ele tem um problema aí que ele perdeu basicamente as 2 últimas temporadas, ele não jogou nada por causa de lesão, mas tem 27 anos e tem um overall de 83 e um pass rush de 81. Não é um Lawrence, mas é uma nota boa. Lembrando que uma nota, quando é acima de 80 pelo Pro Football Focus, é uma nota boa. Também é uma situação um pouco mais difícil por ele ser restricted free agent, mas que é um nome aí que poderia ser interessante. E aí um terceiro nome, Sidney, que pra gente aí, todo mundo gostou bastante nas nossas pesquisas, que é o Alex Okafor, que tá no Saints, 26 anos de idade, 84.7 de overall, 83.4 de pass rush, 81 de corrida, tem a segunda melhor marca, por exemplo, em run stop entre os defensive ends. É um cara completinho que consegue, lembrando que a gente teve o problema ali do Edge também, de parar a corrida. O Okafor seria um ótimo nome, eu acho, que para essa defesa, hein? Eu acho que seria um baita reforço, por isso você falou, ele é muito bom em todas as áreas, né, que você precisa de um defensive end. Ele não é só bom indo para cima do quarterback, ele consegue parar bem o jogo corrido. Ele foi, como você falou, o segundo melhor defensive end da liga, né, considerando os que jogam no 4-3 em corridas paradas, né, em percentual de corridas paradas. Então é um cara que chegaria para ser titular do lado oposto ao Flowers ali. Tem 26 anos apenas, então você sabe que ele está no auge da carreira em termos de forma física. Não sei se o preço dele vai ser tão alto porque ele vem de lesão, né? Ele vinha bem ano passado pelos Saints, em 10 jogos ele tinha conseguido 4 sacks e meio, mas se machucou, rompeu o tendão de Aquiles, então até isso talvez seja uma pulga atrás da orelha, né? Ninguém sabe se ele vai conseguir iniciar o training camp com 100% por conta dessa lesão, mas é um cara que eu acho que se viesse, chegaria para ser titular. Porque igual você falou aí dele ser completo, a gente vê isso muito no Flowers, né? O Flowers é um cara que ajuda na corrida, é um cara que ajuda a pegar o quarterback. Do outro lado, a gente sentiu esse problema esse ano, a gente não tinha um cara que fazia de tudo, tanto que o Harrison veio muito para essa questão. O Wise é um cara muito mais de pass rush, ele não ajuda tanto na corrida. Então, o Okafor seria meio que um segundo Trey Flowers aí, sabe? Tem 2 caras na ponta que conseguem trabalhar de tudo. A gente teria, vamos dizer assim, seria 2 caras para serem titular nas pontas e a gente ter o resto na rotação, né? A gente resolver esse problema onde o ano passado, por exemplo, a gente não sabia quem que era o titular de defensive end junto com o Flowers, porque dependendo da situação, dependendo do que acontecia, você colocava um jogador. De novo, volta na minha ideia da defesa básica. Você ter 2 titulares ali já dá uma tranquilidade a mais pro resto da defesa, eu acho, cara. E você faria a rotação para descansar esses caras, né, para recuperar o fôlego, e esses jogadores como o Wise, por exemplo, que são caras mais focados no pass rush, você deixaria para utilizar em situações óbvias de passe, terceira descida, terceira longa, segunda longa, então você utilizaria de uma forma mais otimizada o jogador. Você não precisaria botar o Wise numa primeira para 10, em que a chance de correrem para cima dele é grande, você deixaria para usá-lo numa segunda para 10, numa terceira para 6, sei lá. Então assim, você melhoraria a forma de que utilizaria os outros jogadores também. Eu falei, pega a cartilhazinha ali de como montar uma defesa e segue ela, não inventa história. Só isso que eu preciso. De linebacker, Sidney, se quiserem ir atrás de linebacker aí nessa free agency, temos aqui alguns nomes. Eu gostaria de falar do Avery Williamson, que estava no Raiders, um jogador bem constante, 25 anos só, mas mais de 900 snaps na temporada de 2015, mais de 900 em 2016 e mais de 600 em 2017. Então é um cara que vem jogando aí 3 anos de verdade, sem se machucar. 86 nota de overall dele. Pass rush dele não é muito bom, 67, como eu falei, não tem linebacker de pass rush incrível aí, mas 90 contra a corrida, é um cara que ajudaria bastante o Hightower ali, e como eu disse, um linebacker para ser linebacker, não para inventar história. Seria um nome interessante e novo, que eu acho que faria um bom complemento aí pro Hightower, se eles quiserem realmente ir atrás de alguém na free agency. Concordo com você. Seria um cara nessa posição de linebacker, a gente estaria um pouquinho mais seguro, digamos assim, né? Porque o Hightower, quando tá em campo, né, é muito bom, e o Van Noy vem jogando bem também. Teria que só ser esse cara para que evitasse que a gente fosse tão exposto por running backs adversários, principalmente no jogo corrido, no jogo aéreo.
Então eu concordo, é um dos nomes que eu olhei também. Eu acho que seria uma contratação interessante e acho que talvez não vai ser barato, mas também não vai ser aquele cara que você vai ter que pagar um dos maiores salários da posição para trazer. Então, as pessoas falam, até a gente às vezes fala que os Patriots não pagam caro, mas a gente tem um histórico de vários jogadores. O mais recente é o Gilmore, né? Quando eles acham que o cara vale, que eles acham que o upside do cara é muito grande, eles vão e pagam mesmo. Então, é um nome sem dúvida pra gente ficar de olho. Um outro nome que eu tenho aqui, um pouquinho mais velho, 28 anos, é o Demarius Davis, que estava nos Jets. Também bem constante, 3 temporadas com mais de 700 snaps, a última temporada mais de 1.000 snaps o ano passado, 87 no overall, 87 de corrida e 79 de cobertura. Ele tem a nota mais baixa dele no pass rush de 68, mas também um jogador interessante, Sidney, que poderia ajudar na corrida, ajudar na cobertura, que é um problema, se a gente quiser ter um cara um pouquinho mais experiente. E também pode ser um nome bom aí, 28 anos de idade, tem ainda um gasolina para queimar. É um nome interessante sem dúvida, né? Porque é um jogador que ele faz de tudo, né? Ele é bom na cobertura, bom contra a corrida. Se a gente trouxesse ele, pelo menos por alguns anos, a gente diminuiria essa necessidade de usar uma escolha alta de draft no linebacker. Poderia usar uma escolha alta de draft, sei lá, para pegar o sucessor do Brady e deixar para draftar linebacker em outro ano. É um cara que eu acho que não vai ser tão absurdamente caro como outros linebackers que estão colocando nas listas de free agent. E além de tudo, você desfalca um rival de divisão, né? Você se reforça tirando um cara do seu rival. Então, tem vários pontos positivos aí do Demarius Davis. Bom, a gente tem produzido textos no site com outros nomes também, outras opções. Igual a gente falou semana passada, é sempre muito difícil de dar um nome, porque a gente não sabe exatamente o que está rolando lá dentro. Mas a gente quer vir aqui, falar de jogadores que a gente acha interessante e tal, e brincar aqui. A gente até acontece muito, Sidney, a gente fala de um nome às vezes no Twitter, aí alguém vem, não vai acontecer, é muito caro. É off-season, é especulação. A gente tem que brincar um pouco, tem que pensar de como que funcionaria um cara no time, se funcionaria ou não. É um assunto mais solto. A gente não vai definir nada, né? Então, o legal é disso, de pensar na necessidade e pensar nessas impossibilidades, seja free agent, seja deixar pro draft. É muito a brincadeira desse momento agora, né? E isso aconteceu no meu texto do Defensive Ends, que eu coloquei o DeMarcus Lawrence, aí de repente a galera começou, não vai, é muito caro. Mas a ideia nossa de colocar vários nomes não é colocar 5, 6 nomes do mesmo perfil, 5 caras que fazem a mesma coisa, não, a gente tenta colocar perfis diferentes, alguns com probabilidade realmente muito menor de virem pelo preço, mas a gente tenta colocar jogador jovem, jogador experiente, jogador caro, jogador barato, para dar um pouco mais dar um leque de opções assim, né? E, pô, se você dissesse que o Gilmore na off-season passada, eles iam contratar o Gilmore pagando 10 milhões por temporada, todo mundo ia dizer que a gente era louco. Então, assim, a possibilidade é baixa de alguns jogadores desses, sim, é baixa de vir, mas existe. Então, o ideal é a gente ver o máximo de perfis diferentes. Bom, então, a gente volta agora a ter um descansozinho aqui de podcast. Passamos por todas as posições nessas 2 últimas semanas. De novo, lembrando, se você só ouviu esse programa, o da semana passada, a gente falou das outras posições que a gente não falou hoje. Então, passamos por todas, demos nomes aí para basicamente todas de free agent, falamos de opções de draft. E aí a free agent começa agora dia 14, então a gente vai conseguir vir falar de quais são os nomes aí que vão, quem sai, quem entra, já vai dar programa para isso. E peço de novo a ajuda de vocês, avisem a gente aí se vocês acham legal fazer um programa sobre os quarterbacks do draft, por exemplo, ou se preferem outra posição, pra gente se preparar aqui e a gente conseguir vir fazer mais podcast Patriotas para vocês nessa off-season. Certo, Sr. Sidney, manda um beijo no Henrique, ele é mais importante que você agora nesse programa. Sem dúvida. E até a hora que a gente puder voltar aqui, estaremos de volta a qualquer momento. Um abraço, galera, um abraço, Henrique, até mais. Abraço. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary,
If the offense can't score with a few seconds more, then we call in Old Clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team, and we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. I can't say enough about the wonderful stuff that they do with a field and a ball. And when game time arrives, the team comes alive and once again inspires us all. Be it run or a pass, they do it with class. Be it sunny or snowy or rain, they'll play in the mud and it gets in your blood how much fun it is watching their game. We love our